Chegamos na parte 27ª deste trabalho que estamos fazendo, conhecendo a igreja desde o início. Estamos então no ano 54 depois de Cristo. Atos, capítulo 19. Paulo está em Éfeso e nós vamos ver o que vai acontecer e o que ele vai fazer ali. Atos, capítulo 19, diz assim: Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. E ali encontrou alguns discípulos e lhe perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados e no nome de Jesus Cristo. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, e de forma que todos os judeus e gregos, todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia, ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, e de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos, e estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que estavam expulsando espírito maligno tentaram invocar o nome de Jesus sobre os endemoniados. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam, diziam eles. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Cefa, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: Peraí, Jesus eu conheço. Paulo também sei quem é. Mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e o dominou, espancando-os com tamanha violência, e eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus, os gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome de Jesus foi engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e queimaram em praça pública. Calculado o valor chegou a mais ou menos 50.000 dracmas. Dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou à Macedônia 2 de seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho,
Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniatura de prata em templos de Ártemis, que dava muito lucro aos artífices, reuniu-se com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. E estão vendo e ouvindo como esse indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos de homens não são nada. Não somente há o perigo da nossa profissão se perder, mas também o de o templo da deusa Ártemis cair em descrédito e a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e todo o mundo ser destituída da sua majestade divina. Ao ouvirem isso, aqueles trabalhadores ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é Ártemis dos Efésios! Em pouco tempo a cidade toda estava alvoroçada. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar um recado pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto, quando os judeus o empurraram para a frente. Ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficavam sabendo que ele era judeu, todos gritavam de uma só voz acerca por 2 horas contínua: Grande é Ártemis dos Efésios! O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado o templo nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrios e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules. Eles que se apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar esse tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isto, encerrou a assembleia. E assim encerra também o capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Paulo vai continuar em Éfeso e daqui ele vai escrever para os coríntios.